Ok, gente, boa noite. Me confirme se me ouvem bem. Sim, professora. Tudo certo? Muitíssimo bem, professora. Ah, que bom. Eita, Sara, tu quer estudar até 23 horas, é, mulher? Há pouco tempo, né, Sara? Mas, gente, eu entrei mais cedo, cara, justamente para ir testando a internet, visto ter tido problemas, né, nas últimas semanas. Mas tá tudo certo. Não, ela foi que eu li aqui a mensagem da Sara, que ela disse que ela já falou para ler até as 23 horas. Não, não se preocupem, não. Vamos nos esforçar para cumprir o horário, tá? Mas eu vi. Vai falar, Alfredo? Não, é porque a Letícia está aí, viu? A Letícia. Boa noite, Letícia. Ela Sim. estava para o seu apoio aí, tá bom? Então, se fizer um compartilhamento de tela, ela vai estar acompanhando o chat, qualquer situação, tá certo? A Letícia está ao seu lado aí, tá bom? Tá certo, então. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo apoio desde já. Mas, gente, no dia, acho que foi no último dia 27 que eu preparei o material, inclusive eu mandei no grupo e mandei por e-mail também para o professor. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no material, que era justamente para a gente ter tido aula no dia 27, foi quando eu tive problema com a minha internet, que eu não consegui entrar na sala. Eu não sei se deram uma olhada no material que foi disponibilizado lá, mas eu vou projetar aqui já para a gente iniciar a nossa aula. Eu estava acompanhando aí o finalzinho da aula do professor e eu vi ele falando muito do que pode cair, né, na prova. Eu vi ele falando muito sobre vocês terem atenção com relação ao uso de fotos, né, que é muito, muito importante vocês fazerem esse trabalho mesmo de interpretação. E para a nossa aula, eu já tinha definido, eu não sei se vocês olharam o material, mas eu tinha colocado o material da gente trabalhar com a interpretação de... Me falem aí se vai aparecer para vocês aí, se projetou o PowerPoint. Me confirme se estão vendo. Ainda não, professora. Ainda não, professora. Nadinha. Nada. Aquela saga, né? Deixa eu ir por aqui, vai dar certo. Não vai. Pera lá, deixa eu só ver aqui que eu já deixei aberto. Agora vai. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nada. Já apareceu, professora. Ah, tá. Tá aparecendo a tela toda ou tá só uma parte? Me fala aí. Só uma parte, não tá em modo apresentação. Deixa eu voltar lá de novo. O que aparece para vocês? Aula do dia 10/11. Deixa eu tentar colocar a tela toda. Tá aqui a aula do dia 10/11. E o slide que aparece para mim aqui é leitura e interpretação de charges, cartoons e tirinhas. É o mesmo que aparece para vocês? Só me confirmem, por favor. Sim, professor. Sim, professor. Que bom. Então, gente, como eu falava ainda há pouco, né, da questão, assim como é importante fazermos a leitura com relação ao uso de fotos na prova do Enem, algo que é muito comum também de vir nas questões é o uso de charge, de cartoons e de tirinhas também, né? E eu também chamo a atenção aqui que não só para a prova de língua inglesa, mas o quanto é importante vocês treinarem essa questão da leitura
desse tipo de texto, não apenas em língua inglesa, mas também em língua portuguesa, em história, em geografia, né? Isso pode aparecer em muitas outras disciplinas. Mas hoje aqui eu destaquei na nossa área, né, de forma mais específica, mas eu chamo a atenção para isso. Você pode encontrar esse tipo de texto nas mais variadas questões, né? Então, eu destaquei aqui, os diferentes gêneros textuais, eles também são cobrados na prova de inglês, né? E hoje eu destaquei aqui, charge, cartoons e tirinhas. Vocês sabem diferenciar um do outro? Vocês já sabem? Ou já em algum momento vocês já fizeram esse exercício? Me falem aí, vocês sabem diferenciar do charge, do cartoon e da tirinha? Podem falar, se alguém escrever, a Letícia me fala aí. Não me deixem falando só, por favor. O Leonardo, professora, ele disse que acha que sabe. Ele acha que sabe. Ah, que bom. Mas alguém acha que sabe, senão o Leonardo pode falar. O que ele sabe, né? O que é a charge, como que a gente vai diferenciar a charge do cartoon e da tirinha? Seria mais o tamanho, né? Porque a tirinha seria maior, o cartão menor e a charge seria só um quadrado. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a tua, não estou conseguindo te ouvir direito. Mas se alguém conseguiu ouvir aí, puder falar para a gente. Não? Então, gente, seguindo, né? Depois alguém me ajuda aí com as contribuições de vocês, tá? Charge, cartoons e tirinhas são esses gêneros textuais de caráter mais humorístico, né? E deles a gente eles fazem uso tanto da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ou seja, a gente pode ter texto de fato, né, ou não, né? Logo, o texto escrito e imagens compõem os sentidos desses gêneros, né? Apesar de compartilharem do mesmo caráter humorístico, eles têm diferenças entre si. Era o que eu falava ainda há pouco, né? Que a gente vai parar um pouquinho para avaliar as diferenças, para a gente perceber as diferenças de um tipo para o outro. E assim, eu coloquei como destaque aqui, porque na língua inglesa as características dos gêneros elas não vão se alterar. As mesmas características que eu tenho na língua portuguesa, desse tipo de gênero textual, a gente vai ter também na língua inglesa. A gente só precisa diferenciar, né, cada um deles e compreender os seus objetivos, né, de acordo com cada texto, de acordo com cada objetivo. Então, como eu coloquei... Me falem se estão vendo direitinho. Eu já estou no slide da charge. Estão vendo? Ainda está no slide da leitura e interpretação. Deixa eu voltar aqui, então. Mudou? Mudou. Tá na charge agora, certinho? Isso mesmo. Ah, que bom. Então, olha, eu destaquei aqui como texto. A charge, ela vai abordar esses temas de cunho político, econômico ou do meio social de forma satírica e irônica, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é porque eu sei que vocês são pessoas informadas, pessoas que estão sempre observando, lendo, e principalmente agora, já às vésperas da prova, é sempre bom a gente estar antenado com aquilo que acontece, né? Não só a nível nacional, a nível mundial também. As situações, por exemplo, agora a gente tem muitas coisas acontecendo, essa questão na economia, acho que a situação ainda da pandemia, né? Então a gente tem que ficar atento a esses assuntos, porque geralmente é o que cai forte, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma charge. Na charge você vai ter sempre isso, né? Essa forma satírica, essa forma mais irônica que é abordada na questão. E nela sempre irão aparecer esses personagens que são situados em tempo e espaço. Aí eu destaquei aqui esse exemplo de uma questão do Enem de 2011. Eu não sei se vocês já fizeram algum exercício no qual apareceu essa questão. E aí a gente tem essa charge
né? A gente pode identificar aqui uma professora, né? O diálogo, na verdade, tem uma fala, né? Logo abaixo, mas no desenho. Então, a gente tem aqui os dois tipos de linguagem. Eu tenho tanto o desenho, né? A imagem, a linguagem não verbal, mas eu também tenho o texto, né? Que caracteriza a linguagem verbal. Então, eu tenho, né? Report due today. O que a gente tem aqui nessa informação? Aí tem logo abaixo, a gente vai ter a resposta, ela fala de uma aluna, né? Mas eu vou tentar passar logo o slide, porque no slide seguinte eu deixei a questão completa, aí a gente lê o textinho da questão já com as opções que aparecem. Só me confirme se mudou aí para vocês, é a questão 91 que caiu no Enem de 2011. Aparece para vocês? Ainda não mudou. Não mudou? Não. Mudou agora? Ou continua aparecendo a outra ainda? Mudou, professora. Mudou? Então, a aluna fala, presta atenção na fala da aluna, né? Ela fala aí, my report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. Aí you send it to telepathically. O que essa aluna disse para a professora, né? A questão diz assim, na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividade extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para a correção. No caso da cena da charge, né, o texto, o próprio enunciado da questão deixa bem claro que se trata de uma charge, né? Então, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para quê? A aluna está dizendo o quê? Ela está discutindo sobre o conteúdo do seu trabalho que já foi entregue? Ela está elogiando o tema proposto, né, para o relatório solicitado? Será que ela está sugerindo temas para novas pesquisas e relatórios? Ela está reclamando do curto prazo para a entrega do trabalho? Ou ela quer convencer a professora de que fez o relatório solicitado? O que vocês acham? Professora, o aluno está falando que ele não está conseguindo enxergar direito o texto. Mas mais alguém não está conseguindo enxergar? Está um pouco embaçado mesmo. Não sei, porque aqui para mim aparece normal, não sei se é a conexão, né? Mas é uma... Todos vocês estão enxergando embaçado, Arleide, é porque o texto está bem pequenininho, a letra está muito pequenininha, tá muito, acho que dá para você ampliar, não dá? Já clicou na tacinha aí? Desculpa, então. Oi, Alfredo? Clicou na taça aí, na tacinha aí embaixo? Tem uma reguinha também, à sua esquerda embaixo, que dá para você ampliar. Uma reguinha. Que tem uma... Deixa eu ver se melhora. Isso. Melhorou? Não, mas amplia um pouco mais. Tenta ver se dá para ampliar um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais. Aí, assim vai ficar... Só que você tem que... você tem que fechar esse que está, no caso, está à sua direita, né? Tem uma parte da tela que está aparecendo assim, os slides. Isso é desnecessário. Tem que fechar aí embaixo. Está à sua direita. À sua direita lá embaixo tem que fechar. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Agora falta centralizar a imagem. Isso. Tá, aí melhorou. Agora dá para ler. Agora ficou legal. Ai, Jesus. Vocês estão conseguindo ler? Gente, perdão, gente, a pessoa aqui é... Vocês estão conseguindo ler? Agora tá bom, professor. Conseguiu. Ficou menos pior agora. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ler a charge, né? Vamos ver.
Desde o título lá em cima, né? A gente tem um títulozinho aqui em cima, né? Que é Reports do Today, né? Que são os relatórios, né? O relatório do dia, os relatórios diários. E aí, a pessoinha aqui, que é a aluna, né? Que é essa pessoa menor, ela fala a respeito, né? Do relatório dela. E aí, a questão justamente é sobre a interpretação da charge, né? No caso da cena dessa charge, a professora ouviu, né, o argumento da aluna com relação ao relatório, né, que foi cobrado. E aí vocês precisam me dizer, né, se conseguirem ler, né, porque a pessoa colocou... Agora que a pessoa está ajeitando aqui, desculpem mais uma vez, mas se vocês conseguirem ler, a estudante está apresentando os argumentos. Aí a questão diz assim, esses argumentos estão sendo para quê? Né? Vocês acham que ela está discutindo sobre o conteúdo do trabalho que já foi entregue? Ela está elogiando o tema proposto para o relatório que foi solicitado? Ela está sugerindo temas para novas pesquisas e relatórios? Ela está reclamando do curto prazo? Ou ela quer convencer a professora de que ela fez um relatório? Voltem a atenção de vocês para o textinho que está entre aspas, que é justamente a fala da aluna, né? Logo abaixo da imagem a gente tem a fala da aluna. Vocês acham que ela está... ela está apresentando argumento para quê? Para convencer. Tem alguém tentando falar e está com problema no áudio? O que está acontecendo? O Leonardo, professora, está com problema no áudio. Ah, tá. Então, né? Mas vocês me falam, ela está aqui, né? Ela está tentando convencer, né? A resposta é justamente essa, a letra E, ela está tentando convencer de que ela fez o relatório solicitado. Agora me dizem, vocês identificam qual foi o argumento que ela usou? Leia a frase para mim, só que aí, tipo, eu já li a frase para vocês, né? Mas qual é a interpretação de vocês? Qual é a tradução da frase aí que está o argumento, né? A frase onde está expressa o argumento usado pela aluna. O que a aluna está dizendo para a professora para convencer de que ela fez um relatório? Ela falou que o relatório dela é justamente sobre o tema da importância de salvar a questão do papel, da eletricidade e outros recursos. E ela diz, no final, eu vou enviar para a senhora por telepaticamente. Então, né, você falou uma palavrinha aí que eu acho que geralmente, às vezes, não é a primeira vez que eu percebo que, às vezes, a gente tem a tendência a confundir. Outros alunos também já confundiram, porque quando fala assim, né, my report is about how important it is to save, né, to save, pra gente, lembra uma palavra pra gente em português, né, que seria salvar, né, pra nós, tipo, salvar. Mas, assim, aí seria o quê? A tradução para essa frase seria o quê? Economizar, né? Ela está falando da economia do papel, da economia da eletricidade. E ela é uma aluna bem típica, né? Bem típica. Olha, professora, não quero escrever muita coisa hoje não, né? Vou enviar por telepatia. Ela foi bem esperta, o relatório está feito, né? Mas eu sei que todos, que eu acredito, né? Que essa daí não tem um nível tão grande, né, de dificuldade para interpretação, talvez mesmo a tradução mesmo, né, talvez já defina, né, a resposta de vocês. Me confirmem se mudou no próximo slide, que eu estou falando do cartoon no próximo slide. Mudou? Ainda não. Meu Deus, eu sempre muda depois, eu não sei por que isso.
Vê se me confirma agora se mudou. É justamente para a gente ver a diferença, né? Lá da charge, agora eu coloquei um cartoon nesse próximo slide. Mudou. Pois é, então, vamos lá, ainda bem. O cartoon, diferentemente da charge, né? O que a gente viu lá? Tinha um espaço, né? Lá era a questão justamente a sátira sendo feita. Naquele momento lá, aquela questão é de 2011, né? Se não me engano, a questão do momento ali era a questão mesmo da crise energética, né? E estava sendo, a charge estava retratando aquele momento. Essa questão mais social, essa questão mais política, que é característica do gênero charge. No cartoon, a gente já não vai ter, né? A gente vai ter ainda esse caráter mais humorístico, vai ter sátira, sim, né? Vai ter mais humor, vai ter crítica, mas a gente já vai ter mais essa questão com relação ao comportamento humano de forma geral. Geralmente a gente não vai ter essas situações relacionando a questão mais política, a questão histórica. Aqui a gente vai ter mesmo esses acontecimentos, né, que são comuns na sociedade, mas que não tem uma ligação necessariamente com a realidade, aquilo que se vive no momento, né? E aí o cartoon pode apresentar, inclusive, somente a presença da linguagem não verbal. Mas esse que eu citei aqui como exemplo, ele tem os dois tipos. Ele tem tanto os desenhos, né, as imagens, como também tem texto também, aqui um diálogo, ao que tudo indica, entre o pai e o filho. Me digam se vocês conseguem identificar a fala do pai e depois do filho. Né? O pai disse assim: "So what did you learn on the first day of school?" E aí a criança responde, né? O menino responde: "Not enough. I have to go back tomorrow." O que o pai perguntou e o que a criança respondeu? O pai pergunta: então, o que você aprendeu no seu primeiro dia de escola? Aí o menino fala: não é o suficiente, eu tenho que voltar amanhã. Tem que voltar amanhã, né? Eu estava lembrando que tem até um videozinho, né, que estava circulando esses dias aí pelas redes sociais. Quando eu vi essa imagem, eu lembrei, né? Eu lembrei desse vídeo. Mas então, aqui a gente tem um cartoon. No primeiro exemplo era a charge, agora eu tenho um cartoon. Eu vou tentar passar aqui para vocês, já para a gente avançar, já falando das tirinhas. Eita, aqui ficou doido o negócio. Deixa já para a gente falar das tirinhas. As tirinhas, elas já vão ser uma espécie de história, né? Uma espécie de história em quadrinhos mais curta. Elas também fazem críticas sociais, né? Elas contam com personagens que normalmente são apresentados em sequências e as histórias podem ter continuidade. Elas podem ser charge, né? As tirinhas, elas podem ser, sim, compostas de charges, só que o que diferencia nessas tirinhas das charges é justamente essa continuidade, a sequência, né? Geralmente as tirinhas, elas vêm em jornais, elas vêm em revistas, e aí você vai tendo aquela sequência, né? Por exemplo, eu até coloquei aqui, né, o exemplo clássico, que sempre vem em provas, tanto do Enem quanto de concursos, né, de outros testes que vocês podem vir a fazer, o que de repente até já fizeram, esses dois personagens, né, Calvin e Hobbes, assim como também o Garfield, né, também aparecem muito tirinhas com eles. Então, desses dois primeiros que eu citei, é uma famosa série de histórias em quadrinhos, né, que são publicadas desde 1985. Esses personagens, eles falam de temas sobre a vida, sobre críticas sociais, além de outras temáticas importantes, né, que vale a pena a gente conhecer. E aí eu mostro aqui para vocês. Vocês estão vendo as tirinhas? Professora, está um pouco cortada a imagem, porque se a senhora olhar para baixo... Né? Foi um zoom que eu dei ainda há pouco. Deixa eu ver se melhora agora. Agora sim. Tá? Estão vendo?
Sim. Aí a gente tem aí a gente tem, vocês forem até, a gente fica bem claro, né, a diferença que aí a gente já, da tirinha, por exemplo. Lá no início, lá da charge, a gente tinha apenas um quadrinho, apenas uma imagem. Na tirinha, a gente já tem a sequência, né? A gente já tem a sequência aqui. Vocês conseguem identificar o que está escrito aí nos balãozinhos? Me falem aí o que ele fala no primeiro. O que o Calvin fala aí no primeiro? Look, I caught a butterfly. O que ele diz? O Kevin falou que fala assim, que o Calvin... Ah. Um momento. O Calvin capturou uma borboleta. Isso, capturou a borboleta. Aí o que o outro fala? If people could put rainbows in zoos, they do it. O que a gente tem? O que a gente vai ter, gente, no segundo quadrinho da tirinha? O que a gente vai entender aí desse diálogo? Até agora ninguém se manifestou no chat. Ninguém se manifestou no chat. Mas aí a gente vai ter a crítica, né? Uma crítica social muito forte, que fala aí sobre quando o Kelvin mostra, né? Olha, ele diz, olha, eu capturei uma borboleta, né? Aí no segundo quadrinho que a gente vai ter, né? A resposta diz assim, olha, if people, né? Se as pessoas, né? If people could, né? Put rainbows. Rainbows é o quê? O arco-íris, né? Olha, se as pessoas pudessem, né, prender um arco-íris no zoológico, elas fariam isso, né? Elas fariam isso. Isso é uma crítica social muito grande, né, para a sociedade que a gente tem hoje. Infelizmente, essa é uma realidade, né? E aí, a gente vê depois na sequência, né? A gente vê a sequência aí do Harold se retirando, né? E o outro depois ele já vai soltar aí a borboletinha. Mas outro exemplo clássico de tirinho, me confirme se vem bem, mas é um personagem bem conhecido também, né? A gente tem John e o Garfield. Vocês conseguem ver bem? Sim, professora. Só a letra está um pouco pequena. A letra que está pequena. Deixa eu voltar lá novamente. Deixa eu ver se fica melhor. Então, essa foi uma questão também do Enem. Se vocês tiverem dificuldade para enxergar, mas se vocês enxergarem pelo menos as imagens bem, eu leio para vocês aqui as opções que aparecem, né? A conversa aqui entre o John, né, e o Garfield, o John fala assim, né? Remember my old girlfriend, né? Você lembra, né? Você lembra da minha antiga, né? Da minha antiga namorada? Aí fala, you know the cycle, ele nem termina, né? Aí o Garfield diz assim, you have to be more specific. Aí o comando da questão diz assim, a tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e o Garfield acontece por quê? Vocês conseguem enxergar? Está muito pequenininho a letra as opções da resposta?
Professora, tá cortado, professora. Cortou? Deixa eu... Pareceu melhor ou cortou mais? Apareceu, tá melhor. Bora lá, tentem acompanhar aí, tentem acompanhar o que diz os balõezinhos, tá? Essa também foi uma questão do Enem, né, que veio aí com essa tirinha desse diálogo aí entre o John e o Garfield. E o comando da questão diz que tem uma mensagem com efeito de humor, né? Aí a presença desse efeito acontece por quê? Me ajudem aí. Aonde que aparece? Qual é a opção, né, dessa que justamente representa a presença desse efeito no diálogo, né? O Leonardo, O Leonardo disse Leonardo que é a tá opção D. A B? Isso. B de bola? D de dado. D de dado, né? D de dado. Mais alguém? Diz assim, né? A opção D de dados, diz assim, o Garfield, ele conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca, né? Todos concordam que é a letra D, né? Professora, Oi? o Kevin disse que é a C e a Sara falou que é a opção B ou a E. A B ou a E. Bora ver. Ele diz assim, ele lá no comecinho, bora voltar, né? Já que a gente ficou em dúvidas, a gente volta para a questão. Quando, lá no comecinho, quando o John disse, olha, você lembra daquela minha namorada? Né? Aquela, né? A my old, a minha antiga, né? Minha antiga namorada. Aí ele na segunda tirinha, ele falou, you know, você sabe, né? E aí, no último quadrinho, quando o Garfield disse, olha, you have to be more specific, você precisa ser, né? Você tem que ser mais específico. Aí a gente analisa as questões, as opções, aliás, de resposta, né? Para quem disse que era a B, né? Diz assim, na B diz assim, John é a única namorada maluca que John teve, e o Garfield acha isso estranho. É a única namorada, presta atenção aí que apareceu única, né? Única. Quando o Garfield fala na terceira tirinha, diz assim, olha, você tem que ser mais específico. Quando aparece essa expressão mais específico, isso daí já dá margem, né? Quando, olha, você precisa especificar, ou seja, ele teve mais de uma namorada com certeza. Então, a letra B a gente já elimina, porque justamente pelo fato da presença dessa palavrinha única, né? Única namorada. É até aquilo, eu volto para repetir aquilo que a gente já falou em outros momentos. Quando a gente precisa responder as questões do Enem, você vai ter opções de resposta muito parecidas. Às vezes é uma palavra apenas que vai aparecer, que vai justamente eliminar, né? Com a chance daquela opção ser a resposta. Então, a B é justamente essa palavrinha única aí, ela já dá margem para a gente não considerá-la, né? Não pode ser a letra B, porque justamente por conta dessa palavra única, né? Ele diz assim, olha, seja mais específico, ou seja, ela não foi a única namorada que ele teve. A letra C diz assim, Garfield, ele tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata. O maluco é o amigo. Né? Ele não tem certeza, né? Porque olha aí a cara que ele faz, né? A gente tem que prestar atenção não apenas na fala, né, naquilo que é escrito, mas não apenas na linguagem verbal, mas também no todo, né? Eu tenho a linguagem verbal, mas eu também tenho a linguagem não verbal. A expressão, né? A expressão dos dois, na verdade, né? Mas aí, no caso, como a fala é do Garfield, presta atenção na expressão do Garfield. Né? Então, assim, ele não tem certeza. Essa carinha ali, esse olhinho, não é de gente que tem certeza, não. Né? E aí, na letra D, diz assim, o Garfield, ele conhece as ex-namoradas do John, né? E ele, com certeza, ele considera mais de uma como maluca. Né? Porque ele diz assim, seja mais específico, ou seja, teve mais de uma, né? Teve mais de uma, assim, com certeza.
certeza. Então, aí a resposta, né? Alguém disse letra E também, né? Mas bora ver a letra E. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara do Garfield. Não é essa também, porque a resposta que a gente tem aí, a opção que nós temos como resposta aí a letra D. A letra E diz que é o John que está chamando a namorada dele de maluca, né? Considerando a namorada dele como maluca. E não é isso também que diz as imagens da tirinha, tá? Então, assim, voltando, só recapitulando o que eu já falei, a charge, você vai ter, na maioria das vezes, você vai ter algo se retratando alguma crítica social, algum problema político, algum problema econômico, né? O cartoon, você não vai ter esse mesmo conteúdo, você vai ter sátira, você vai ter humor, mas você não vai ter esse conteúdo ligado à política, à economia, e sim a relação mais ao comportamento humano, a outras situações mais relacionadas ao comportamento social, sim, mas não nada voltado a críticas, a relação a outros problemas, né, que afetam a sociedade de modo geral. E a tirinha, você vai ter essa sequência, né? Você vai ter, a gente pode até dizer, né, que a gente pode ter uma charge, sim, só que você vai ter uma sequência, vai ser uma história em quadrinhos, né, que a gente conhece, é o que a gente vai ter nas tirinhas, você vai ter essa sequência basicamente, tá? E aí, na sequência, eu coloquei, essa daqui eu acho que as letrinhas ficaram meio ruim de ver, até para mim, mas aí eu vou tentar aumentar aqui para ver se vocês conseguem ler. Essa foi uma questão do Enem de 2011. Vocês me confirmem se conseguem identificar a imagem e o textinho que tem abaixo da imagem. Porque aqui já são questões mesmo que eu destaquei aqui para vocês, que já caíram no Enem, que eu acho sim que é importante nesse momento que vocês estão aí de reta final, né, da gente ir exercitando mais e mais aí, né, o que der para a gente vir. E esse conteúdo de tirinhas, de charges, é algo muito comum no Enem, né? Então eu acho que vale a pena, sim, a gente investir um pouquinho do nosso tempo falando sobre isso. Só me confirme se vocês conseguem ver as imagens e o textinho abaixo da imagem. Dá para ler sim, professora? Dá? Então bora tentar ler. Aí a gente tem duas pessoas aí tocando, né? Aí alguém diz assim, ó, I start every song by count. 1, 2, 3, 4. Because it reminds me of math. Math depresses me. And it helps me sing the blues. O que vocês entendem, gente, desse texto? O que essa pessoa está falando? É de música, com certeza, né? Que eles estão tocando aí, mas o que eles disseram aí? Me ajudem aí. Ainda tem alguém aí que disposto a colaborar, a contribuir? Diga aí. Quando ele diz assim, I start every song by count. 1, 2, 3, 4. O que essa pessoa está dizendo? Podem escrever também aí, a Letícia me fala. Até agora ninguém, professora. Ninguém, meu Deus. O que a gente tem? O que eu entendi foi ele falando, comece a música contando 1, 2, 3, 4. Uhum. Porque isso me lembra matemática. Isso. E a matemática faz o quê com ele? Ela causa depressão nele, causa uma tristeza, e o que faz, ele busca ajuda cantando depois. É isso que eu entendi. Vocês concordam, os demais que ainda estão aí? Concordam que é isso mesmo, Sara? Você só olha, a matemática deixa ele depressivo. Math depresses me. And that help me sing the blues. Ele diz assim, olha, ela me deixa triste, né?
Isso me deixa triste, a matemática me deixa triste. E aí, o que mais ele diz? E isso me ajuda, né? Ele fala assim, isso me deixa triste, me deixa deprimido. E isso me ajuda a cantar o blues. É isso que ele está dizendo, né? Aí, na sequência, diz assim, ao estabelecer uma relação... Vocês estão enxergando a questão que eu estou lendo? Não, professora, tá muito no Zoom. Tá cortado. Oh, Jesus. Dá para ler agora? Diminui lá o zoom. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, foi esse layout, esse design, layout, sei lá, que eu escolhi, que não deu muito certo. Vê se melhorou. Não uso mais na próxima. Com certeza. O que diz aí? Estão conseguindo ler? A questão diz assim, ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues é um estilo musical, né? E o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge está sugerindo o quê? Vocês conseguem ler as opções ou está cortado, gente? Me falem. Dá para ler, professora. Tá? Então, bora ver aí. O que a charge está sugerindo? Que diz assim, olha, as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. Será que é isso? Ou é o blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. Bora ver, né? O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. O que vocês acham? Todos os alunos falaram a letra E. Todos letra E, né? É justamente isso. Essa estava bem facinha, né? Ele disse assim, olha, a matemática, ela me deixa triste, me deixa depressivo. E aí, para quem não sei, né, se é do conhecimento de todos, o que é o blues, né? O blues justamente é um estilo que ele é cantado, tem um timbre mais baixo, é aquela música mais melancólica, é aquela música mais triste, né? E geralmente para muita gente, né? Para muita gente, inclusive para mim, eu sempre tive dificuldade com matemática, não sou um exemplo a ser seguido de boa aluna de matemática, infelizmente. Eu espero que vocês sejam, né? Vocês sejam bem melhores do que eu. Com certeza vocês são. Eu sou um desastre em matemática. E realmente, né? Quando eu li essa questão, eu falei, realmente, a matemática, eu já tive crises, né? A matemática realmente não é para qualquer um. Eu admiro muito, né? Quem é expert em matemática, porque eu realmente não sou. E me identifiquei com o que disse o enunciado da questão, né? O sentimento despertado pela matemática, ele serve como motivação lá pro rapaz lá da charge para cantar o blues, né? Que precisa dessa melancolia, precisa expressar, né, essa tristeza, e ele fez essa analogia com a matemática, né? Mas de brincadeira, gente, eu admiro muito quem manja matemática. Infelizmente, não é o meu caso, mas eu admiro muito. E essa do Enem de 2018, vocês conseguem ver vocês conseguem ver o textinho, a imagem legal aí, ou está cortado? Dá para ver, professora. Dá para ver? Bora ver o que diz o texto aí. 2 pessoas que vão conversando, 2 meninos, né? Eles vão conversando aí sobre alguma coisa da vida, né? É outra charge que a gente tem aí. Aí ele vai falar umas coisinhas aí, né? Ele aparece uns números. O que será que se trata aí esse textinho que tem logo abaixo da imagem, nessa charge? O que vocês acham? Ele começa assim, um deles fala assim, né? When I was 5, everyone told me
to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. Eles estão comparando aí alguns momentos da vida dele, né? Da vida deles, na verdade, deles dois, porque aparentemente eles têm a mesma idade. E aparentemente eles só estão vestidos de forma diferente, se vocês forem reparar, né? Mas até a expressão facial muda, só que um está falando e o outro está ouvindo, né? Mas eles estão dizendo, eles estão comentando, estão comparando fases da vida deles, né? E aí, deixa eu só avançar aqui, por conta do horário, só ver aqui. Aí, é um cartoon que a gente vai ter, né? A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente o quê, né? Lá, aqui no enunciado da questão deixa claro que se trata de 2 adolescentes. E eles estão falando sobre o quê, né? Estão falando sobre o quê? Voltando aqui no texto, vocês conseguiram ler todo o texto, eu li parte dele também, né? E aí, o que vocês acham? Qual é a crítica que é feita nessa imagem? A crítica está sendo feita com relação a quê? Que o adolescente deve fazer o quê? Olha o que tem na letra A. Que ele se aposente prematuramente, que ele amadureça precocemente, essa é a opção B. Que ele estude aplicadamente, ou letra D, que ele se forme rapidamente, ou a última opção, a letra E, que ele ouça atentamente. O que vocês acham? Professora, tem uma divisão entre a B e a D. Entre a B, que ele amadureça, e a D, que ele se forme rapidamente. Então, a gente volta lá no texto, bora ver, né? Que ele amadureça, né? Ou que ele se forme. Voltando ao texto, a gente pode ver com mais calma o que de fato o texto está dizendo, né? Bora lá na tradução. Diz, olha, quando eu tinha 5 anos, todo mundo dizia o quê? Que ele tinha que, né? Ele já tinha que ser grande, né? Que ele já tinha que ser um rapaz grande, nem tudo. Quando ele tinha 10, todo mundo dizia o quê? Que ele tinha que ser mais maduro. Aí agora, indo nessa sequência, ele iniciou falando que tinha 5, depois ele já fala que tem 10. O texto fala que eles ainda são adolescentes, né? O enunciado da questão. Então, tudo indica que eles têm mais ou menos o que agora? 15 anos, né, em média. E aí diz assim, todo mundo diz para eles agora que ele tem que agir como se fosse um adulto, né? E aí depois, lá no finalzinho, que ele diz assim, olha, se eu seguir nesse ritmo, né, do jeito que tem que ser, né, eu vou me aposentar. Ele diz assim, eu vou me aposentar antes de me formar, né? Antes de terminar o ensino médio, eu vou me aposentar. Aí as opções aqui que a gente tem. Diz assim, na B a gente vai ter o quê? Que ele amadureça precocemente, e a letra D diz assim, que ele se forme rapidamente. Então, quando eu leio com mais calma o texto, eu vou prestar atenção que até tem essa informação, né, que ele deve se formar, mas o foco da crítica não está com relação a isso, não é com relação à formação que ele deve ter, né? E sim com relação ao amadurecimento precoce. Quer dizer, olha, quando eu tinha 5, diziam que era para eu ser grande. Quando eu tinha 10, diziam, olha, tu tem que fazer isso, né? Tu tem que ser mais maduro, tem que fazer aquilo. Então, o que a gente vê? A crítica justamente está aí, no fato da sociedade exigir do adolescente que o adolescente amadureça precocemente, tá? O que eu quero frisar para vocês, mais uma vez, né? Por exemplo, assim, sempre a gente vai ter essas pegadinhas nas questões, né? Nas opções de resposta, por exemplo. Você vai ter, por exemplo, na letra D, até aparece essa informação no texto, sim, né? Que ele se forme, né? Que ele se forme rapidamente. Mas se a gente volta lá e analisar com carinho, com mais calma o texto, a gente vai ver que
as informações contidas no texto, o foco não é a formação dele, né? E sim com relação ao comportamento dele. Olha, tu tens que ser mais maduro, tu tem que agir como um adulto. Se a gente for ver com calma, tá falando o foco justamente é esse amadurecimento que é cobrado, né? Que é cobrado com relação ao adolescente e não com relação à formação. Vocês concordam? Ou continuo quem estava achando que a letra D continua achando? E vocês me dizem. Letra B, professora, eles estão falando. Letra B? B de bola, né? Justamente isso, que ele amadureça precocemente. Gente, aí como a gente já está nesse horário, mas assim, os próximos slides que a gente tinha, que a gente tem aqui, que inclusive já foi socializado com vocês, só tem mais questões, né? Essa última aí também é uma tirinha, né, de Calvin Hobbes, que eu já passei para vocês. Eu queria mostrar com relação a... Deixa eu fechar aqui, para mostrar para vocês, eu não sei se vocês viram, acho que letra B com toda certeza, porque a professora ajudou agora que eu vi. Ah, Léo foi sair para tirar o lixo. Eu também deixei mais cedo o lixo lá embaixo, justamente por conta desse horário, né? Mas eu queria mostrar aqui para vocês, eu não sei se vocês todos viram, as questões que ficaram, que eu encaminhei para vocês. O lixeiro não passou, aí vai passar, se acalma, vai dar certo. Uns exercícios que, se vocês tiverem um tempinho, dá para fazer, que são os exercícios também utilizando, tá? Charge, cartões, tirinhas, são algumas questõezinhas básicas que eu vou deixar, que eu já encaminhei para vocês, encaminhei para o professor por e-mail e também mandei lá no grupo do WhatsApp. Quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada. São todas as questões que eu destaquei, todas elas têm. Tem charge, tem cartoons, tem tirinhas, e todas elas já foram questões que já caíram, né? Tanto no Enem como em outros vestibulares de algumas universidades particulares. E assim, é sempre bom, né? A gente está se familiarizando mais com essas possibilidades de questões. Eu estou mostrando assim rapidinho porque vai ficar para vocês, já é para vocês aí irem treinando mais. Essa questão da leitura, não apenas do texto, né, da linguagem verbal em si, mas também de vocês associarem as duas coisas, tanto a linguagem verbal como essa linguagem não verbal também. Estou passando rapidinho para vocês para mostrar que tem a questão 5 e nós vamos ter até a questão 6 para vocês aí exercitarem um pouquinho mais daquilo que a gente trabalhou hoje, tá bom, gente? No mais daqui, que alguém está falando uma coisa, eu já vi aquele do Castelo. No mais é isso, gente. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, quando vocês forem fazer o exercício, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida com relação ao exercício, a gente está aqui para ajudar, para contribuir, tá bom, gente? No mais, boa noite. Obrigada, Alfredo. Obrigada, meninos.